Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição, e hoje, domingo, 28 de dezembro de 2025, dentro desse novo trimestre, que é janeiro, fevereiro e março de 2026, a lição 1 desse novo trimestre tem como título Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E a lição de hoje, ela está baseada lá em Efésios capítulo 3, versículo 1 e Filemão capítulo 1. E o que nós podemos entender dentro desses capítulos e versículos, que nós podemos dizer, falar, que o apóstolo Paulo ele era um prisioneiro de Jesus, porque ele se enxergava um homem cativo, à vontade e ao propósito de Cristo, não como uma vítima, mas como um servo do Senhor, um doulos, cujo cativeiro físico, que é o cárcere, ou as prisões, eram consequências do meio em que ele estava proclamando o evangelho aos gentios. Porque na época, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para salvar os judeus. E os judeus não reconheceram ele como Messias, como Salvador. E assim Jesus abriu o caminho para a salvação dos gentios. E Paulo, ele foi um desses primeiros apóstolos para pregar para os gentios assim, com qualidade, com eloquência, que ele levou ao batismo enormes e grandes quantidades de pessoas que foram alcançados através do poder de Deus. E o apóstolo, ele se achava assim como um prisioneiro de Cristo, não do local onde ele estava, assim, no cárcere ali em Roma, que é provado isto ali em Filemão 1, onde ali diz que Paulo estava preso em Roma, ou seja, na cidade de Roma. A prisão injusta de Paulo serviu como um plano de Deus para salvar os gentios e os estrangeiros que somos nós hoje, porque o Evangelho acabou chegando a todos nós. E Paulo dedicou todo o seu serviço com esmero, com consagração, com cuidado, para mostrar Jesus para as demais pessoas. E esse serviço incluía também ser preso. E ele estava preparado para isto. O apóstolo se descreve como embaixador em cadeias, que diz lá em Efésios 6:20. E assim, Paulo havia realizado viagens missionárias, ele havia estabelecido igrejas, treinado os obreiros para o Senhor, e ele enviava essas cartas para esses obreiros dentro dessas igrejas, principalmente ali em Filipos e Colossos, ele mandava essas cartas assim de dentro da prisão. Veja que dedicação desse homem. E em nenhuma dessas cartas Paulo afirma exatamente onde ele estava preso, o local que ele estava preso. Somente nós vemos isto ali em Filemão 1, onde é mencionado que Paulo estava preso em Roma. Por isso alguns sugerem que ele tenha sido em Éfeso ou Cesareia. No entanto, não há evidências bíblicas para isto, e que ele tenha sido preso em Éfeso, ou talvez em Cesareia. É claro, poderia ser uma possibilidade viável, porque ele pregava muito por ali. Mas não havia nenhuma ameaça à vida de Paulo nessa cidade. E por isso que ela pode ser excluída, porque em Roma realmente havia ameaças e Paulo foi realmente maltratado, chicoteado
foi preso várias vezes ali, né? Porém, quando a carta aos Filipenses foi escrita, claramente havia esta ameaça que diz lá em Filipenses 1:20 e Filipenses 2:17. E essa carta dá outras pistas, né, sobre o local em que Paulo estava preso. Em primeiro lugar, ele menciona que ele estava num pretório, né, que pode se referir à residência oficial do governador romano de uma província, como a de Jerusalém também, onde Jesus foi interrogado por Pilatos, que é feito lá em Mateus 27:27, e também João 18:33. Ou talvez de Cesareia, onde Paulo escreve preso, que mostra lá em Atos 23:35. As cartas que Paulo enviava aos Filipenses e Colossenses, quando ele estava assim encarcerado, por proclamar o Evangelho da Verdade, elas são conhecidas como cartas da prisão. E os livros de Efésios e Filemão também pertencem ao mesmo grupo de mensagens, né, que falam do mesmo assunto. E Paulo, aprisionado, ele conseguia enxergar as circunstâncias da perspectiva de Cristo, e ele menciona como prisioneiro de Cristo, porque a sua vida, né, a sua missão foi transformada por Jesus no encontro que ele teve com o Mestre no caminho para Damasco, que é mencionado ali em Atos 9:35 e versículos 13 até 16 do mesmo capítulo. E baseado nisto, ele viu uma responsabilidade derivada do ministério de Cristo, ou seja, que o Evangelho se destina não só aos judeus, mas também aos gentios, que está lá em Efésios 2, versículo 17 até 19. E na verdade, Paulo considera a sua vocação, o seu chamado, como um ato assim divino, que Deus o chamou, porque foi o próprio Cristo, em uma aparição assim sobrenatural, uma visão assim, chega até ele e faz convite diretamente para Paulo. E assim Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. É Paulo falando ali que ele estava preso, né? Então ele menciona mais uma vez aqui. Mas a maioria dos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, afirmam que essas cartas de Paulo foram escritas quando ele estava no cárcere nos anos 60 depois de Cristo, que está lá em Atos 28:6, e Efésios é uma carta extraordinária e importante para todos nós, porque o apóstolo Paulo dá conselhos belíssimos para os tempos finais em que nós vivemos. E assim como um homem consagrado, o apóstolo Paulo nos orienta. E eu fiz aqui 7 pontos assim importantes que também podemos colocar dentro dessa lição, que é importante para nós, e que está lá em Efésios 3. O primeiro ponto é o seguinte, o apóstolo apresenta a sua credencial como prisioneiro de Cristo, por amor de seus filhos e filhas na fé. Ou seja, Paulo mencionando que ele realmente estava preso, né? Está lá em Efésios 3. E Paulo, o segundo ponto, é que Paulo fala de um maravilhoso mistério, e ele menciona como os gentios foram alcançados, embora estivessem longe de Deus, e que agora eles podiam participar das bênçãos do Evangelho e também ser mais um realmente das fileiras de Cristo. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é que Paulo sentiu um privilégio, mesmo estando preso. Ele se achava o menor de todos os santos. Ele recebeu a graça para pregar o Evangelho aos gentios,
e mostrar as insondáveis riquezas de Cristo. Veja que coisa importante isso, meus amigos. Principalmente nós que passamos dificuldades, que às vezes com pequena coisa nós já às vezes queremos sair das fileiras de Cristo, abandonar a fé. E Paulo se mantinha firme. O quarto ponto é, Paulo menciona que a liberdade em Cristo lhe dava ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé no Senhor Jesus. Ou seja, a fé de Paulo ali mesmo na prisão, ela se aumentava, porque o poder do Espírito Santo tomava conta dele, ele ia crescendo cada vez mais. O quinto ponto é que Paulo fala que em Cristo nós temos inúmeras possibilidades, onde nós somos fortalecidos por Deus, enraizados no mundo. E assim nós sentimos o mais puro amor do Pai Celestial. O sexto ponto que eu coloquei aqui é que o apóstolo Paulo fala que Deus habita em nós porque Ele tem um propósito para cada um de nós, para que nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor do Pai. Para que às vezes as dificuldades venham para nós entendermos isso. E o sétimo ponto, Paulo fala que Deus é suficientemente poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, para fazer tudo o que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que Ele opera em nossa vida. Por isso, meus amigos, vejam que é um homem de Deus, né? Que perseverança, que fé tem esse homem chamado Paulo. E ele escreveu esse livro de Efésios, né? Principalmente Efésios 3, que eu estou mencionando aqui, quando estava preso, mesmo sofrendo ameaças de morte, insultos, maus tratos, que ele estava ali na prisão, ele se manteve firme ao lado de Cristo e cada vez mais ele ia crescendo espiritualmente. Um belo exemplo para todos nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar somente a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus mencionando para todos nós que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Que Ele é o único meio de salvação. E que você, meu amigo, minha amiga, possa obter essa sabedoria ao ler as Escrituras e que você não venha se perder por estar numa doutrina falsa. Que você tenha um dia bastante abençoado ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.